dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez reunidos. Agora vamos tocar nosso trabalho, focando especificamente naquilo que nós chamamos de reformas protestantes e, na sequência, a própria reforma católica. Não vai ser um conteúdo muito longo, não. Uma meia horinha aqui, acho que é mais do que suficiente, né? Até porque nós estamos todos sentados e focados, então a gente pode tranquilamente trabalhar esse conteúdo dessa forma, beleza? Então, para a gente não demorar muito, vamos aqui. Olha só, estamos no contexto de início da chamada época moderna, que vai do século XV até o século XVIII, e que tem um fenômeno histórico chamado de reformas protestantes, movimento protestante, né, que está associado a Lutero, a Calvino, a contra-reforma católica, etc., e que é um conteúdo que é deflagrado aí a partir de 1517, ele está relacionado com outros eventos do nascimento do mundo moderno, tais como, por exemplo, nós temos aqui a expansão marítima e comercial, a formação do Estado Nacional, o renascimento artístico e cultural e reformas protestantes. Alguns já vimos, falta a gente ver essa questão das reformas e da contra-reforma católica, e na sequência a gente vai ver expansão marítima e comercial europeia. Valeu? Então, olha só. Reformas protestantes. Eu estou saindo da crise do século XIV, só para a gente não perder o hábito de lembrar: guerra, peste, fome e revoltas camponesas. O sistema feudal está desagregando e, nesse momento de crise, vão se abrir não só esses eventos históricos, mas entender esses eventos históricos como uma superação dessa crise. E aí eu tenho uma série de coisas que vão se alimentando umas das outras. Eu não posso falar de protestantismo sem falar de renascimento, sem falar simultaneamente de formação do Estado Nacional e sem falar simultaneamente de expansão marítima. Todas essas coisas estão acontecendo de forma mais ou menos simultânea. E aí, onde eu tenho pensado no tempo, na condição, no aspecto cultural de uma valorização do ser humano, que é o humanismo, de um mundo cada vez mais antropocêntrico, ao invés de teocêntrico, um mundo em que o homem tem um papel central, não mais necessariamente Deus. Eu tenho, portanto, é possível a gente fazer essa ponte, esse link entre um protestantismo, entre uma nova crença religiosa, que enfatiza a salvação no próprio sujeito, em detrimento a uma forma de pensar a religião em que o indivíduo se salvava pela intervenção de outro, né, como vigorava até então. Então, quando Martinho Lutero descreve numa de suas teses que o homem se salva por suas obras, ou seja, portanto, se alguém deseja salvação, precisa fazer a sua parte para poder vir a ser salvo. O pensamento católico dominante até então era que você podia, por exemplo, obter uma indulgência, e nesse caso, nesse momento específico, a indulgência ela era vendida, ela era comercializada, e aí você comprando um documento de perdão, você conseguiria salvar-se. Bom, nesse caso, basta a gente pensar rapidamente se, ao comprar um documento de perdão, você está fazendo alguma coisa pela sua salvação, por exemplo, mediante um arrependimento. Óbvio que não. Então, esse humanismo que está presente no pensamento luterano tem a ver com o humanismo, tem a ver com o próprio renascimento artístico e cultural, que a gente já se referiu na aula da semana passada ou retrasada. Na aula retrasada, semana passada foi a avaliação, não é? Então, essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. A própria formação das monarquias vai fazer com que determinados monarcas se aproximem do movimento protestante, se afastando da Igreja Católica e, consequentemente, se afastando da influência que a Igreja Católica tinha sobre eles. Então, tem a ver também com a formação dos Estados nacionais. Não dá para separar uma coisa da outra. Elas estão acontecendo todas ao mesmo tempo. Beleza? Então, eu tenho esse avanço do movimento de valorização do homem, que a gente chama de humanismo, tem a formação dos novos estados que confrontam com a igreja, e tem um aspecto importante que não deve nunca ser subdimensionado,
que é o desenvolvimento do comércio, de uma nova concepção de lucro, que está associado à ascensão de uma nova camada social, de uma nova classe social, que é a burguesia. Então, a burguesia juntava dinheiro, acumulava fortuna, mas era condenada por isso pela Igreja Católica, que via todo o lucro como um roubo. Consequentemente, todo homem que enriquecia no comércio, todo homem que prosperava nos negócios, ele era, no fundo, na visão católica, um ladrão. Consequentemente, ele não podia ser recompensado. Nesse caso, a gente até entende o porquê da venda de documentos de perdão, que acumula uma fortuna durante a vida. Portanto, rouba durante a vida toda no pensamento católico dominante de então, nada melhor do que ele desfazer-se do fruto do seu trabalho, do seu roubo, comprando um documento de perdão junto à Igreja Católica. Então, a própria burguesia buscava uma fé que pudesse casar esses dois conceitos, salvação com acumulação de riqueza. Portanto, o desenvolvimento do comércio da noção de lucro é um elemento importante para se entender o contexto em que vai emergir o protestantismo. Eu tenho, assim, uma série de práticas do clero daquela época, né, dos religiosos da igreja, e que eram objeto de crescentes críticas. Por exemplo, a venda de objetos pretensamente religiosos. Existiam, na Europa do século XVI, relatos concomitantes, simultâneos, da existência de várias cabeças, por exemplo, de João Batista, que foi decapitado, né, lá por Herodes Antipas, e havia, por exemplo, na Europa, em época mais ou menos parecida, pelo menos os registros da existência de 5 cabeças de João Batista, o que é uma coisa que ninguém nunca viu nem descobre onde está isso na Bíblia, que João Batista era possuidor de 5 cabeças. Obviamente que se alguma delas é verdadeira, outras 4 são falsas, para não dizer que todas elas potencialmente eram falsas. E assim se multiplicam os exemplos. Haviam tantos fragmentos na cruz de Cristo que dava para construir um navio, segundo falava-se naquela época. Então, a comercialização de objetos religiosos era objeto de crítica, assim como também era objeto de crítica a, a o comportamento desregrado do clero. Você tinha religiosos que tinham famílias, portanto, violavam o sacramento do celibato, né? Violavam a condição do celibato, tinham famílias, tinham mais de uma, tinham amantes, de tanto mulheres quanto homens, e assim por diante. Então havia um comportamento desregrado de uma parte do clero que, por não ser objeto necessariamente de uma punição, e aí essa tolerância, digamos assim, estimulava as críticas contra a igreja. Obviamente que não eram todos os padres, não eram todos os religiosos que se comportavam dessa maneira, mas essa crítica acabava generalizada para todos eles, num momento de crescente questionamento contra a própria igreja. Então, a venda de objetos religiosos, o comportamento do clero, o despreparo. Havia muitos padres que sequer sabiam ler ou escrever e ficavam com um livro qualquer aberto diante deles, às vezes até de cabeça para baixo, e podiam dizer que aquilo ali era uma Bíblia. E falavam coisas que eles imaginavam que estavam na Bíblia, não necessariamente estavam ali. Não havia uma preocupação necessariamente falando com a formação do clero. Né? A gente já viu aqui anteriormente que a própria nobreza empurrava seus filhos para dentro da igreja, não por uma questão vocacional, mas justamente por uma questão de acesso a terras. Então, essas críticas vão se acumulando e, insatisfeito com isso, em 1517, um monge agostiniano, da ordem dos agostinianos, chamado Martinho Lutero, depois de 2 anos de reflexão, publica um texto, um trabalho chamado As 95 Teses. São 95 ideias que ele coloca, em que ele questiona a virgindade de Maria, o culto dos santos, a venda das indulgências, que são os documentos de perdão, o comportamento do clero, ele questiona a infalibilidade do Papa, né, que era um dogma católico. O Papa não erra porque é o representante de Deus sobre a Terra. Martinho Lutero vai questionar isso dizendo que o Papa, embora seja o representante, ele não é Deus, ele é um homem, consequentemente é passível de erros, é passível de falhas, e assim por diante. Ele questiona os dogmas, vai publicar as 95 teses, o que não marca de início
o chamado cisma, ou ruptura da Igreja Católica, porque o que ele está propondo é um debate. Isso em 1517. Em 1521, portanto, 7 anos depois de discussões, Lutero e seus apoiadores de então são convocados a uma cidade alemã chamada de Worms para uma reunião chamada de Dieta, que é uma assembleia, que é uma reunião nessa cidade de Worms, a Dieta de Worms. Portanto, não é uma dieta para emagrecer, é uma dieta, é uma assembleia na cidade de Worms para discutir as teses propostas por Lutero. Resultado da convocação de Lutero na Dieta de Worms. Todas as suas 95 teses foram rejeitadas e, consequentemente, Lutero foi colocado diante de um dilema. Ou ele rejeita, aceita o veredito da igreja, rejeita aquilo que ele disse que ele achava ser verdade e permanece na igreja católica, ou então ele não aceita o veredito, mantém as 95 teses e, nesse sentido, ele deixa a igreja católica. Foi nesse contexto, portanto, que a partir de 1521, como Lutero não fala mais por ele, mas ele fala também por outras que o seguem, né? Camponeses desejosos por terras, burgueses querendo uma ética religiosa mais adequada ao seu mundo, ao seu trabalho, nobres interessados também nas terras eclesiásticas, os próprios monarcas interessados em se livrar da tutela da Igreja Católica. Enfim, Lutero não é um homem solitário. Lutero tem muitos interesses a apoiá-lo já naquele momento, e em 1521, portanto, Lutero confirma as 95 teses, refuta o veredito dado pela Igreja Católica, e a partir daí, aí sim, nós temos um cisma, né? Nós temos uma ruptura dentro da Igreja cristã ocidental, que deixou de ser unanimemente católica para se dividir agora entre católicos e protestantes, ou católicos e reformados, católicos e luteranos nesse momento. Tá, ok? Então, a ruptura, de fato, dentro da Igreja Católica não se dá em 1517, com as 95 teses, mas em 1521, com a Dieta de Worms. Beleza? Então, eu tenho aqui, ó, entre 1521, 1517 e 21, Lutero submeteu suas propostas à Igreja. Em 21, a chamada Dieta de Worms, ele é confrontado e, a partir daí, tem um cisma. Apoiado pela burguesia, por setores do clero insatisfeitos, por nobres interessados nas terras da igreja, camponeses, Lutero rompe com a igreja romana e dá início àquilo que vai degenerar numa guerra de religião. O conflito entre católicos de um lado e os protestantes, luteranos, reformados, que nomes viessem a ser atribuídos a eles, de outro. Ok? Na sequência, essa guerra religiosa vai se estender até 1555, que estabelecido uma situação na qual nenhum dos lados podia claramente obter uma vitória, em 1555 vai se fazer numa outra cidade alemã chamada de Augsburgo, né, um acordo de paz. A paz de Augsburgo vai determinar então que a religião do príncipe seria a religião dos seus súditos. Se o governante for católico, seus súditos serão católicos. Se o governante for protestante, seus súditos serão protestantes. Ah, mas se eu for um protestante e meu príncipe se tornar um católico, o que eu faço? Bom, você tem umas opções. Você fica e arrisca a vida, você renega a sua crença e se adequa à crença naquele momento, ou então você pega a sua malicuia e vai para um lugar onde você possa praticar sua religião dentro das terras de um governante que seja protestante como você ou católico, se for o caso. Tá ok? Há um detalhezinho. Em meio a essa longa guerra religiosa que se estabeleceu entre 1521, a partir da confirmação de Lutero em relação às suas teses, até 1555, na paz de Augsburgo, nesse período em que eu tenho a guerra religiosa, existe simultaneamente uma guerra social. Porque uma das teses luteranas era o direito de livre interpretação da Bíblia. Muitas pessoas vão interpretar a Bíblia no sentido de questionar o fato da igreja, ou dos nobres, ou das pessoas importantes, possuírem terras e não dividi-las. Então, vão surgir dentro do protestantismo algumas vertentes mais radicais, as quais Lutero
terá que confrontar, já que ele era apoiado por poderosos, já que ele dependia do apoio da nobreza alemã, já que ele dependia do apoio da burguesia alemã, já que ele tinha o apoio de setores insatisfeitos do clero em relação àquilo que eram as posturas da Igreja Católica de então. Lutero terá que condenar essas críticas ao, digamos, por exemplo, ao direito de propriedade, à busca por uma reforma agrária, em que você pegasse as terras da nobreza, da igreja, dos governantes, e você simplesmente dividisse entre os camponeses, e ele vai, por conta dessas necessidades de proteção e de cumprir seu vínculo com esses grupos, e Lutero vai condenar essa feição, essa faceta mais radical do movimento protestante, inclusive vai chamar esses camponeses revoltados de cães danados, o que vai produzir, segundo estatísticas, o extermínio de mais de 100 mil pessoas somente na Alemanha, em meio a essa guerra que era religiosa, que era política, que era social também. Tranquilo? Então, a partir de 1555, católicos reconhecendo que era impossível eliminar os protestantes e os protestantes percebendo que era impossível eliminar os católicos, chegou-se a uma solução de meio termo. Metade da Alemanha, onde as tradições comerciais eram mais fortes, eram mais influentes, permaneceu sendo protestante, o norte alemão, enquanto que o sul alemão, mais atrasado, mais conservador, católico, permaneceu sendo católico. Um lado do movimento protestante que interessava mais a burguesia vai vir de um francês, um luterano francês chamado Calvino, que ao ir morar na Suíça, uma sociedade caracterizada justamente pela influência, pela importância do seu segmento de mercadores, de comerciantes, etc., vai dar um passo além de Lutero. A igreja condenava o lucro, Lutero achava que a pessoa se salvava por suas obras, independentemente do fato dela ser rica ou pobre, isso não era o fundamental. Mas Calvino vai dizer que somente os ricos vão se salvar por conta de algo chamado de predestinação. Todos fizeram um acordo com Deus antes de vir à Terra, e essa predestinação a natureza do acordo, foi que todos trabalhariam, prosperariam, enriqueceriam, fariam fortuna, etc. Como você olha à sua volta e não vê todos ricos, os ricos cumpriram a palavra empenhada com Deus. Então, os ricos são passíveis de serem salvos. Já os pobres, os que não cumpriram o acordo com Deus de prosperar, enriquecer, acumular, etc., não podem ser salvos, vão ser condenados à danação eterna. Então, veja como muda radicalmente. A acumulação de riqueza, condenada na Igreja Católica, tolerada no luteranismo, vai ser a chave do paraíso para Calvino e seus seguidores. Somente os que prosperaram, somente os que enriqueceram irão para o reino dos céus. Os demais não irão, porque não cumpriram a palavra com Deus. Consequentemente, Calvino é mais importante ainda do que Lutero para o desenvolvimento posterior de uma coisa chamada de capitalismo. Mais importante ainda que o desenvolvimento do capitalismo e do luteranismo foi, portanto, o calvinismo. O caso da reforma protestante na Inglaterra é um pouquinho diferente, porque no caso da Inglaterra tem muito mais a ver com a afirmação do Estado Nacional que necessariamente com questões relacionadas a dilemas de natureza religiosa ou socioeconômica, como a ascensão da burguesia. Em 1535, o rei Henrique VIII, que há pouco tempo havia sido, inclusive, considerado publicamente como defensor da fé católica, em 1535, o Henrique VIII, necessitando desfazer-se de seu matrimônio, porque havia se casado com uma mulher de maior idade, já com uma idade um pouco avançada, que não lhe dava um filho homem para sucedê-lo. Já tinha lhe dado crianças, mas não já tinha dado uma filha, mas ele queria um filho, e a esposa não engravidava por causa de sua idade avançada, ou quando engravidava, as gravidezes não chegavam a termo. Resultado que ele precisava desfazer seu matrimônio. Ele pede então uma dispensa ao Papa. O Papa da época fica literalmente entre a cruz e a espada. Leia-se aí, ele fica entre Henrique VIII, rei da Inglaterra, e Carlos V,
imperador do Sagrado Império Romano Germânico, que era o seu principal aliado na luta contra os protestantes. E que, por acaso, ou por infeliz coincidência, era pai da esposa do Henrique VIII. Ou seja, o Papa fica entre um marido insatisfeito e um sogro poderoso e potencialmente insatisfeito. Consequentemente, o Papa decide refutar, não aceita conceder a dispensa dos votos matrimoniais e mantém Henrique VIII casado com a sua esposa, Catarina de Aragão. O resultado foi que o desfecho dessa crise é o ato de supremacia de 1535, pelo qual o rei passa a ser o chefe da Igreja da Inglaterra e, consequentemente, se apropria de todos os bens, todas as terras e todas as rendas da Igreja Católica. Henrique VIII ficou não só particularmente muito rico, como muito influente nesse momento, como, na condição de chefe de sua própria igreja, ele então resolve o problema do matrimônio. Ele se concede a dispensa matrimonial para casar. E vai casar com Ana Bolena, sua segunda esposa, que não vai lhe dar um filho homem e, consequentemente, né, como Ana Bolena não era filha da nobreza, não era filha, desculpa, da realeza, terá um destino menos glorioso do que o de Catarina de Aragão, que foi exilada e depois devolvida, mas Ana Bolena acabou decapitada por conta de acusações de traição, para que o Henrique VIII pudesse casar-se novamente. No final, Henrique vai casar-se várias vezes até vir a ter o filho, o homem que ele tanto desejava, tanto ambicionava, que, no entanto, vai morrer na adolescência. Né? A reação ao movimento protestante virá da chamada Reforma Católica ou Contra-Reforma, iniciada ou referenciada ao chamado Concílio de Trento. Concílio é uma assembleia de religiosos e Trento é uma cidade italiana. Reunido entre 1545 e 1563, os teólogos da Igreja Católica vão se debruçar sobre aquele conjunto de críticas que os protestantes faziam, críticas que vêm dos luteranos, vêm dos calvinistas, vêm de quakers, vêm de niveladores, vêm do hunters, seters, vêm de uma multiplicidade de correntes religiosas protestantes e que atacam a Igreja Católica, questionam os dogmas católicos, etc. E aí eles vão se debruçar sobre esse conjunto de críticas e, no final, vão refutar todas elas. Confirmam todos os dogmas, a começar pelo da infalibilidade papal, argumentam que toda crítica dos protestantes está errada, né? E a partir daí a Igreja define duas linhas de atuação: convencer ou punir. Onde ela não pode castigar, ela vai buscar o convencimento. Onde ela não precisa convencer, porque ela tem força, tem influência, tem poder, ela vai castigar pura e simplesmente. Vai manter o rebanho sob controle pelo medo. Onde ela não pode fazer isso, ela vai tentar convencer que as críticas feitas contra ela são completamente equivocadas. Para isso, ela vai usar alguns instrumentos, como a Companhia de Jesus ou Ordem dos Jesuítas, né, que foi uma ordem que surge antes do Concílio de Trento, mas é confirmada durante a mesma e, portanto, passa a existir de fato regularmente a partir do Concílio de Trento. O Index, que é uma relação de livros proibidos que os católicos não deviam acessar, consequentemente os católicos não devem utilizar-se, tá, dessa ferramenta, desse meio, e, finalmente, o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, mais conhecido como Inquisição ou Santa Inquisição, que já era um tribunal que tinha existido na Idade Média e foi retomado agora, nesse momento. Tá? Temos aqui, para a gente encerrar a aula de hoje, duas imagenzinhas evocativas da atuação da Contra-Reforma Católica, que, neste caso, eu tenho na imagem de baixo um indivíduo que está recebendo uma condenação, né, talvez menos pior, tá, digamos assim, que é o chamado San Benito, é o sujeito condenado pelo Tribunal do Santo Ofício, que, embora não seja condenado à morte, deve publicamente usar uma vestimenta que denuncia para todo mundo a natureza de seu crime. Então, veja que ele primeiro recebe um manto branco, depois é colocado uma cruz de Santo André sobre a mesma, ele recebe um chapéu cônico
também como a Cruz de Santo André, recebe então umas marcações nesse manto e ele finalmente completamente paramentado, ele não podia sair à rua sem estar vestindo esse tal São Benito e se não fosse uma condenação perpétua de uso, se fosse uma condenação de alguns anos, por exemplo, o cara está condenado a 10 anos usar um traje como esse devido à natureza de seu crime, você, ainda assim, quando terminasse a pena, a vestimenta devia ser colocada na igreja mais importante da cidade, para que todos se lembrassem que, embora a pena tivesse terminado, quem tinha sido aquele condenado. Na imagem colorida de cima, nós temos um auto de fé, uma cerimônia pública de castigo aplicada pela Inquisição, fazendo o destaque de que no Tribunal do Santo Ofício ele fazia o inquérito, processava o indivíduo e emitia a sentença. Mas a sentença, por exemplo, uma pena de morte, a execução não era feita pela igreja. Quem matava era o Estado. Portanto, havia uma parceria, havia um conluio aí entre a igreja e o Estado, na medida em que os bens do condenado eram repartidos entre eles. Perseguição a judeus, a árabes, ciganos, grupos minoritários tinha esse sentido. Você elimina esses grupos e divide a riqueza que eles possuem. Tá ok, galera? Então fizemos esse trajeto, depois já vou voltar para fazer uma fixação e a gente vai, portanto, dando sequência aos nossos trabalhos. Valeu, um abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro. Encerrando por aqui. Tá? Vamos nos ver brevemente. Valeu? Show de bola! Arrivederci.